Olá pessoal, eu sou o Planck Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube, né? Eu estou cansado de ouvir, né, que alguns idiotas, né, afirmam que o regime comunista, stalinista, foi extremamente cruel, matou milhões de pessoas, né, e que o capitalismo é um sistema bonzinho. Vamos contar um pouco da história do liberalismo econômico, que começa com John Locke. Né? John Locke é um dos fundadores, né, do liberalismo. Né? John Locke, por exemplo, era sócio de uma empresa de venda de escravos. Né? Todos os liberais, Adam Smith, John Stuart Mill, né, apoiavam a escravidão. Tá? A Revolução Inglesa, né, que aconteceu no século XVII, inclusive com o apoio dos puritanos, depois de consolidada, né, ela partiu para a escravidão. Ela foi escravizar negros da África. Né? Por quê? Né? Porque eles se achavam superiores culturalmente. Tá? Então o liberalismo apoiou, né, escravizou, a Inglaterra escravizou negros, né, e comercializou também. Né? A Holanda também, depois de consolidado o Estado, escravizou também. Os liberais defendiam a escravidão. Né? Os Estados Unidos, né, que Hannah Arendt, né, uma reacionária, né, eles se baseiam também, eles falam muito no livro 1984 de George Orwell, né, que o regime totalitário era o nazismo e o comunismo, né, e que o melhor exemplo de democracia era a dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos publicou a Constituição Liberal em 1791, né? Partiu para a Marcha do Oeste, né? Para criar uma grande nação, né? E, né, a Constituição, que dizia que todos nasciam livres, ficou de fora os negros e os índios. Eles, em 8 anos, mataram 8 milhões de índios, os peles vermelhas, para dominar o oeste dos Estados Unidos. Depois se voltaram com o imperialismo para a guerra contra o México e roubaram metade do território. Tá? Eu ouvi hoje, né, porque eu estudo bastante, pessoas falando bem de Winston Churchill, né, da Inglaterra. Né? A Inglaterra invadiu, né, a China no século XIX, na chamada, nas duas guerras do ópio, né, que os liberais defendiam como livre mercado, né, impuseram derrotas aos chineses, né, pelo direito de plantar ópio, né, e exterminaram, né, através de assassinatos, expurgos, 80 milhões de chineses. Né? Os liberais fizeram isso. Né? A colonização francesa no Vietnã, né, dava o direito, inclusive, do francês estuprar, né, uma vietnamita e não ser processado, não acontecer nada com ele. Né? Voltando um pouquinho para os Estados Unidos, né, os negros, né, na independência eram 700 mil escravos e em 100 anos partiu para 3 milhões de escravos que eram torturados barbaramente. Né? Isso também aconteceu no Brasil, né, apoiado pelo conservadorismo. Né? Já lá na colonização do Vietnã, né, surgiu Ho Chi Minh, né, que se rebelou. Ho Chi Minh, um comunista, se rebelou, expulsou os franceses e criou o Vietnã comunista.
Os Estados Unidos, que estava na Guerra Fria, né, já tinha sofrido um prejuízo, porque a União Soviética, que ganhou, né, a Segunda Guerra Mundial, né, foi o Exército Vermelho que venceu, né, nem a Inglaterra, nem a França, nem os Estados Unidos quiseram se aliar à União Soviética, né. Adolf Hitler se baseia na solução final dos judeus com a lei de Jim Crow, de segregação racial dos Estados Unidos, e também com a solução final dos índios, né, que ele admira, né, dos índios norte-americanos. Né? Ho Chi Minh, né, expulsou os franceses, e aí os Estados Unidos, né, que tinha a lei de Jim Crow, né, de segregação racial, né, e o negro era um cidadão de segunda categoria, mesmo depois da abolição, né, partiu para, né, o Vietnã para combater o mal do totalitarismo comunista, levar a democracia estadunidense, onde os negros eram segregados, né, pela lei de Jim Crow. Né? Eles mataram, embora tenham perdido a guerra, eles mataram 5 milhões de Vietcongs. Né? Jogaram mais bombas no Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, eles perderam a guerra. Né? Eles invadiram a Líbia, né? Eles invadiram o Iraque, o Irã, né? Osama Bin Laden, para quem não sabe, né? E o Talibã, né? Foram instrumentos de guerra produzidos pelos Estados Unidos para lutar contra os soviéticos. O Osama Bin Laden, né, se vingou porque foi abandonado pelos Estados Unidos, que perdeu interesse, né, nas lutas de Osama Bin Laden contra a União Soviética. Por isso ele praticou os atentados de 11 de setembro, né, porque ele foi abandonado, né, pelos Estados Unidos. Ludwig von Mises, né, o famoso neoliberal, ele saudou a ascensão de Mussolini, né, porque era um mal menor do que o comunismo. Né? Ele, né, Ludwig von Mises, né, eu gravei sobre a menina lá, a deputada, que dizia que Marx era racista. Ludwig von Mises, né, era racista, era a favor das colonizações europeias sobre a África e a Ásia, né? Alex de Tocqueville, né, que diz, né, segundo um mal informado aí, que diz que a democracia americana foi produzida pelo conservadorismo, né? Alex de Tocqueville achava normal, né, a escravidão. No Congo belga, né, a colonização belga matou metade da população congolesa, 15 milhões de pessoas. Né? Vamos lá. Milton Friedman, Hayek, né, os neoliberais, né, eles apoiaram as ditaduras, né, patrocinadas pelos Estados Unidos em toda a América do Sul. Né? Por exemplo, né, a vitória de Salvador Allende no Chile, um governo socialista, que tinha uma ideia de promover uma educação que desse oportunidade para o povo de lutar intelectualmente por oportunidade com a burguesia. Né? A burguesia se juntou com os Estados Unidos, convenceram Pinochet, e Pinochet bombardeou o Palácio La Modelo e matou, né, Salvador Allende, e depois implantou uma ditadura ferrenha apoiada pelos Estados Unidos. Tá?
Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, apoiaram o regime do apartheid segregacionista, né? Eu esqueci de falar que com a vitória da União Soviética, né, na Segunda Guerra Mundial, ela saiu muito prestigiada. Como ela já tinha, né, se reestruturado, dando conquistas para a classe trabalhadora, né, a Europa se viu obrigada, né, porque os trabalhadores europeus, na primavera de 1848, né, na Guerra Civil, na França, que se espalhou pela Europa, porque a burguesia deixou a classe trabalhadora europeia na miséria e exploraram ele, com medo de uma nova revolução, né, começaram a criar os estados de bem-estar social para, né, não se sentir ameaçada pela classe trabalhadora. Então, o comunismo soviético, né, ajudou a criar o estado de bem-estar social da classe trabalhadora europeia, e mais tarde o keynesianismo, depois da quebra da Bolsa de 1929, Franklin Delano Roosevelt, né, aderiu às ideias de Maynard Keynes, né, e também criou o estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Né? E aí o neoliberalismo vai ser esquecido durante muito tempo. Mas, o comunismo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai chegar a ter na Itália e na França mais de 1 milhão de filiados. Né? O grande baque para o comunismo, e aí os Estados Unidos ele tem um aparelho de propaganda muito forte, né? Até porque, né, Marx, na ideologia alemã, diz que as ideias da classe dominante são as ideias de todos os tempos, né? Então, os meios de comunicação são fundamentais para criar mitos, né? Os Estados Unidos, em 56, Nikita Khrushchev, né, diz que Stalin foi um louco, desvairado, e aí eles criaram um mito de que a União Soviética foi um regime totalmente criminoso, né? E ficou essa ideia, né? Com a queda da União Soviética, com Mikhail Gorbachev, em 1989, e a queda do Muro de Berlim, né, Mikhail Gorbachev colaborou com a queda. A burguesia que tinha perdido, né, o poder econômico, rapinou o Estado, né, da União Soviética, roubou toda a riqueza soviética e criaram bilionários e deixaram o povo durante muito tempo na miséria. Né? Foi aí que, né, sem a Rússia para ameaçar com o estado de bem-estar social, né, os neoliberais se sentiram à vontade para atacar, né, os estados de bem-estar social, né, e o Milton Friedman, né, da escola de Chicago, né, que apoiava as ditaduras da América do Sul, né, foi fundamental, né, no lançamento do primeiro Estado neoliberal, que foi o Chile. Né? Logo depois, o neoliberalismo entrou com força na Inglaterra de Margaret Thatcher. Acabou com o sindicato, acabou com o estado de bem-estar social, né? Privilegiou a burguesia, né? A burguesia enriqueceu assustadoramente, a classe trabalhadora se desuniu porque, né, o individualismo prevaleceu sobre o coletivo, né, e criou um mar de miseráveis na Inglaterra, sem direitos nenhum. Né? Eu já falei em uma outra gravação que quando Thatcher morreu, né, os ingleses foram para as ruas comemorar a morte da bruxa, porque ela destruiu o estado de bem-estar social a pedido da burguesia, né? Porque a burguesia não tem interesse nenhum que a classe trabalhadora tenha direitos. Ronald Reagan, né, também
também, né, simpatizante de Margaret Thatcher, implantou, né, o Estado, a política neoliberal, né, de Milton Friedman, que destruiu também todo o estado de bem-estar social. Né? A classe média norte-americana vivia muito bem, a classe trabalhadora era bem remunerada, né? E os efeitos, né, foi a queda da industrialização, a perda de empregos, né, o fim de todos os direitos sociais e trabalhistas. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem férias, tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem indenização, não aceitam atestado médico, né? A saúde não é gratuita, né? E o trabalhador ganha por hora trabalhada. Se ele ficar meia hora descansando, ele não ganha. Né? Então, perdeu todos os direitos, né, atacados por Milton Friedman. Né? E se tornou um país também onde a população carcerária, depois disso, aumentou substancialmente, né? Passou de 400 mil para 2 milhões e meio. 80% dos presos estadunidenses são ou mexicanos ou negros, embora os negros sejam apenas 12%. Tem um viés racista também, né, no sistema liberal nos Estados Unidos, né? E isso veio para o Brasil. Né? 3 presidentes, né, foram, né, o Marx fala, né, no 18 de maio de Luiz Bonaparte, primeiro no Crítica ao Programa de Gotha, né, que ele escreve, ele fala, além do Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, né, ele diz que o Estado não é capaz de acabar com as desigualdades sociais, porque o Estado é burguês. Né? Quem domina o Estado é o poder judiciário, que é bem remunerado, né? São os políticos, que são bem remunerados, e eles servem à burguesia, porque a burguesia é uma minoria e precisa dessa classe média para poder controlar o Estado. Né? A elite do atraso, né, derrubou 3 presidentes no Brasil. Né? Marx vai dizer no 18 de maio que a história, pela primeira vez, quando acontece, é uma tragédia, e a segunda face. No Brasil já está na 3ª. Né? Getúlio Vargas, né, desagradou a burguesia porque nacionalizou o petróleo. Né? A burguesia foi às ruas, o chamado corrupto, né? Quando ele, em janeiro de 54, deu 100% de aumento de salário mínimo. Né? As lutas comunistas de 22 no Brasil pressionaram Getúlio Vargas a criar a CLT, né? A Carteira de Trabalho, o Ministério do Trabalho. Né? As conquistas da classe trabalhadora, tanto sociais como trabalhistas, foram lutas dos comunistas. Né? No mundo inteiro. Jean Goulart, né, quando propôs, né, uma educação de qualidade que seria controlada por Paulo Freire, né, que defendia uma educação para a classe trabalhadora que desenvolvesse um pensamento crítico, reflexivo, que Sócrates, lá na Grécia Antiga, também, né, desenvolveu esse tipo de pensamento, onde o aluno constrói, refletindo, o próprio conhecimento. O que aconteceu com Sócrates? Né? A juventude grega começou a ficar ácida, questionar o Estado. Né? A elite sofista grega, né, diz que o Sócrates havia corrompido a juventude. Né? E aí o condenou a tomar cicuta ou desmentir o que ele pensava. Ele preferiu a morte do que dizer que o que ele falava estava certo. Né? Paulo Freire, aqui no Brasil, era uma ameaça extrema para a burguesia. Por quê? Porque Paulo Freire defendia que a classe trabalhadora não podia ser explorada a vida toda.
ela tinha que ter um pensamento crítico, reflexivo, para poder se libertar da alienação, né? O movimento religioso não gosta muito de Marx, né? Porque Marx diz, né, que não há, né, solução metafísica divina, né, para os problemas do Estado, até porque, né, é uma contradição do livre-arbítrio, né? Os problemas são baseados em fatos, em análises econômicas, sociais, né, e não há interferência divina, né? E diz que a religião é o ópio do povo. Veja bem, a religião, né, ela esteve do lado da burguesia inglesa, né, que escravizou, né, esteve do lado da burguesia francesa, né, antes esteve do lado da aristocracia francesa, né, apoiou no Brasil, né, parte dos cristãos apoiaram a ditadura militar, né? Então ela sempre esteve do lado dos poderosos, negando, né, a função do cristianismo, que é proteger os injustiçados, né? O saldo aproximadamente das invasões, né, foi mais de 100 milhões de pessoas, né? Sem contar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né, que diz que é o berço da democracia, né? A democracia nos Estados Unidos é uma farsa, né? Porque ela é baseada, a eleição é baseada no poder econômico. Então, quem dita quem vai se eleger ou não são as elites econômicas. Então não existe partido de esquerda. Essa ideia de dizer que Joe Biden é comunista é papo furado, né? Existe um lado da elite norte-americana republicana e um lado da elite norte-americana democrata, né? Bernie Sanders, que é o político mais à esquerda, ele jamais teve a oportunidade de encabeçar a chapa para presidente. Por quê? A elite, né, o jornalismo, né, fica assustado com Bernie Sanders, né, pelo simples fato dele ser social-democrata. Tá? Então, por último, né, surgiu um debate aí no Instituto Mises Brasileiro, né, que o neoliberalismo começava a defender, né, a venda de órgãos. Veja só aonde vai, né? Então, o pobre endividado, né, o neoliberalismo para ajudá-lo, né, a pagar uma dívida de banco, né, vende um rim, né, porque tem muita gente que tem dinheiro para comprar no mercado negro, né, que você recebe um dinheiro para pagar suas dívidas. Então eles estão, né, entrando nessa discussão, né, até de venda de órgãos. A China, né, só se livrou do julgo inglês com a Revolução de 49 de Mao Tse Tung, né? A Índia, Mahatma Gandhi, né? A África, ela saiu do colonialismo totalmente arrasada, né? E o que a Europa experimentou de Hitler nada mais foi o que ela fez na África, na Ásia, né? Quando Hitler tentou dominar a Europa, né? Eles demonizam Marx, porque Marx, né, defende, né, uma luta da classe trabalhadora, né, em armas, né? A Revolução Francesa, que levou a burguesia ao poder, guilhotinou muita gente, né? A França foi o único país que durante a Revolução não teve escravidão, quando esteve no controle Robespierre, o incorruptível, né? A luta da burguesia é que
só a elite conquistasse direitos. Robespierre dizia que todos os cidadãos franceses tinham que ter os mesmos direitos, né? E aí, aos poucos, ele foi sendo combatido, né? Até que foi guilhotinado, e aí a burguesia retomou a escravidão, né? Por exemplo, a derrota mais humilhante de Napoleão Bonaparte, que consolidou a burguesia na França, né? Foi a independência do Haiti, né? O Haiti se tornou independente vencendo o exército de Napoleão Bonaparte, né? E por isso sofreu um castigo, né? Até hoje sabotado economicamente, né? Porque a França se vinga, né, da vitória dos haitianos, né, que fez a sua independência, né? O Brasil, né, derrubou por último Dilma Rousseff. Por quê? Porque Dilma se recusou a fazer a reforma trabalhista. Rapidamente Michel Temer fez, né? Dilma Rousseff, né, tentou fazer um programa, né, de queda de juros dos bancos estatais para forçar a diminuir a lucratividade do sistema bancário, que é um roubo, né, o que o sistema bancário faz com os juros que esfolam a classe trabalhadora, né? Mexeu com o sistema bancário, o sistema bancário se juntou com a burguesia, que se via ameaçada também pela